Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma tag. Eu sei que vocês amam uma tag e essa é uma das mais esperadas no ano todo por quem me acompanha aqui. É a tag 50%. Aqui eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que rolou no primeiro semestre do ano. Já passamos da metade, né? Então eu vou contar para vocês um pouquinho do que rolou por aqui. Eu vou responder as 15 perguntinhas e tem respostas muito interessantes aqui. Tem alguns repetidos também, como sempre acontece, porque quando eu me apego com uma história, ela acaba entrando em várias categorias aqui nas perguntas da tag. Mas sem mais delongas, bora começar a responder as perguntinhas. A primeira pergunta e a mais importante aqui da tag: o melhor livro que você leu até agora em 2023. Como eu não sou boba nem nada, eu peguei dois livros, um livro nacional e um livro gringo. Vou começar pelo livro gringo. A minha melhor leitura até o presente momento do ano foi o livro A Última Casa da Rua Needless, da autora Catriona Ward. Esse livro mexeu muito comigo, ele tem uma premissa muito interessante, ele é diferente de tudo que eu imaginava. Eu não vou entrar em detalhes aqui nas histórias em si, porque todos esses têm resenha aqui no canal, ou se não tem uma resenha específica do livro, eu falei sobre ele nas leituras do mês. Então é só vocês procurarem o meu nome e o nome do livro que vocês vão encontrar. Como eu citei na resenha, esse não é um livro que vai agradar a todo tipo de leitor, então eu me deixei levar pela história, eu não estava esperando, eu tinha ouvido comentários muito positivos sobre ele, então fiquei bastante curiosa e fui me surpreendendo a cada página, fui me apegando aos personagens. Tem muitos plot twists aqui, tem uma reviravolta incrível, a autora foi genial e o mais impressionante de tudo é que temos até uma gatinha, que é uma das narradoras aqui dessa história. Então esse livro está no topo das minhas melhores leituras até o momento. E o livro nacional que eu escolhi como a minha melhor leitura do ano até agora, O Caso do Maníaco de Salgaodorenga, da querida Ana Narras. Esse thriller é incrível, maravilhoso. Nós acabamos de fazer essa leitura lá no Clube dos Thrillers. Eu já tinha lido quando foi lançado, né? Então eu fiz uma rápida releitura para poder conversar com a galera do clube e foi praticamente unanimidade. Todo mundo amou essa história. Nós tivemos uma live incrível com a autora, que também é do nosso clube. A história é bem atual, temos duas personagens bastante diferentes uma da outra, são melhores amigas, são companheiras de trabalho, elas estão à frente de um podcast de true crime que faz bastante sucesso aqui no Brasil. E uma delas vai desaparecer, a Zara, enquanto a Bia, que é a mais cautelosa, mais medrosa, ela vai ter que enfrentar todos os seus medos para ir em busca da sua amiga, porque o tempo está correndo e ela acredita que somente ela pode salvar a vida da sua melhor amiga. É uma história assim eletrizante, também tem muitos plot twists, um final assim maravilhoso. Eu amei demais essa história, não podia ficar de fora dessa lista também. A segunda pergunta: qual foi a melhor continuação que você leu até agora? Na verdade, eu li os dois livros dessa trilogia que foi lançada aqui no Brasil, né? O livro da Christina Olson, Desaparecidas. Esse aqui, sem dúvida, foi o melhor. Eu li os dois últimos, né? O Silenciadas e o Desaparecida. Mas esse aqui arrebatou meu coração. Eu amei demais essa história. Tem uma personagem que eu sou encantada aqui, que é a Frederica Bergman. E eu gosto da forma como essa autora consegue mesclar a investigação, que é o ponto alto sempre das suas histórias. Os seus personagens policiais estão no topo da minha lista de favoritos. Eles são ótimos profissionais. Eu amo a capacidade que eles têm de trabalhar de uma forma muito unida, de dividir tarefas, de correr atrás do que precisa ali no momento da investigação. E a autora coloca também a parte dramática, a parte do drama familiar de cada um desses personagens, mas de uma forma que faz a gente querer conhecê-los cada vez mais, acompanhá-los para casa quando eles saem da delegacia, do departamento policial. Eu amei essa trilogia, é um thriller nórdico maravilhoso. A pergunta número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas que quer muito? Eu estou ansiosíssima para ler o livro A Empregada, da autora Freida McFadden. É um lançamento da editora Arqueiro, foi recém-lançado, mas foi ainda no primeiro semestre. Muitas pessoas estão lendo, a galera lá do clube está em peso lendo esse livro e a maioria, a grande maioria, está gostando muito. Eu tô super curiosa, tô ansiosa por essa leitura.
O meu já está a caminho, então assim que ele chegar, ele vai furar todas as filas. Eu vou ler e contar para vocês o que acontece. Eu tô sabendo assim por alto que tem um plot twist assim maravilhoso, mas que lembrou muito um outro livro. Tanto que o meu amigo André, o bocudo do André, já veio me falar que é um livro que eu já resenhei, que eu amei muito, mas ele não deu maiores detalhes, não disse qual é o autor, nem qual é o livro, para que não seja mais um spoiler que ele me dê, né? Então, tô tranquila, só tô muito ansiosa por essa leitura. A pergunta número 4, o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu acabei de receber esse livro, ele está em pré-venda, já está começando a ser liberado e foi lançado agorinha, na primeira semana de julho. É o livro novo da Lisa Gardner, Antes de Desaparecer. Eu fui convidada pela editora Gutenberg para ler esse livro em primeira mão e contar tudinho para vocês. Eu sou muito fã dessa autora, não é novidade para quem me segue aqui. E aqui ela acaba de lançar uma nova personagem. E ao que tudo indica, é uma personagem que veio para ficar, porque está conquistando o coração de todos os leitores que já leram, né, na versão original aqui da história. E eu tô muito ansiosa também, porque essa personagem é uma mulher forte, destemida, ela tem os seus ideais e vai lutar por eles. Ela trabalha sozinha em busca de pessoas desaparecidas, pessoas que a polícia tentou encontrar e não conseguiu encontrar nenhuma pista e deixou de lado, pessoas esquecidas pela mídia. Então ela sozinha, uma caminhada solitária na sua jornada ali em busca de encontrar essas pessoas, ela vai lutar até encontrar, aqui no caso, uma menina negra que está desaparecida e simplesmente foi esquecida. Na primeira semana de agosto eu trago para vocês a resenha desse livro. A pergunta número 5, o livro que mais te decepcionou esse ano. Infelizmente, eu me decepcionei com esse livro e felizmente foi o único também, então só podia ser ele mesmo, né? O Jogo do Assassino, da autora Abigail Marsh, também foi uma leitura que nós fizemos lá no Clube dos Thrillers e a maioria não curtiu essa história também. É um romance policial clássico, escrito na década de 30, ali início da década de 40, e bem ao estilo Agatha Christie, mas a autora colocou muitos personagens e alternava entre nome e sobrenome de cada um desses personagens, então tudo fez parecer que tinha o dobro da quantidade que já tinha, e isso me desagradou bastante. E outras questões também que eu entrei em maiores detalhes lá na resenha que já está aqui no canal. Aqui a premissa é muito interessante, a narrativa da autora é interessante, me prendeu bastante, mas teve muitos pontos negativos, então infelizmente essa foi uma leitura que me decepcionou. A pergunta número 6, o livro que mais te surpreendeu esse ano. Voltamos aqui com um livro que já entrou aqui nas minhas respostas. Novamente é o livro A Última Casa da Rua Needless. Esse livro me surpreendeu pela seguinte questão. Ele está classificado como um livro de terror, então eu comecei a lê-lo achando que seria um livro de terror. Não que eu tenha medo, assim, lendo, né? Não sou uma pessoa muito medrosa lendo livros de terror ou assistindo, tanto faz. Mas não tem terror aqui nessa história. Ele é uma história muito dramática, é um thriller psicológico muito intenso, bastante dramático, mas por isso me surpreendeu muito. A forma como a autora carrega na parte dramática dos personagens, das situações, do personagem principal aqui, do passado desse personagem, é impressionante. Então eu fui me surpreendendo a cada página, me surpreendi também por ter aqui uma gatinha narradora, né? Até a metade eu não estava entendendo nada, e eu sei que isso está desanimando alguns leitores que iniciam a leitura, ficam perdidos e acabam desanimando, acabam abandonando, mas eu recomendo muito que vocês não desanimem, não abandonem, tenham um pouquinho de paciência, porque a história dá uma virada muito grande, você começa a entender tudo, a autora explica todos os detalhes que possam ter confundido a cabeça do leitor, a nossa cabeça lá no início. Então é um livro que foi me surpreendendo página após página, foi me deixando chocada, abismada, de coração apertadinho. Então esse livro entrou aqui como o que mais me surpreendeu nesse ano. A pergunta número 7, novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Na verdade, não foi nesse semestre que o livro foi lançado, né? Mas eu acabei relendo ele nesse semestre, então entra aqui novamente o livro da Ana Narras. Vocês não têm noção, a gente questionou muito a Ana, eu já tinha questionado se realmente esse foi o primeiro livro dela, porque é impressionante
o grau dessa história, o nível dessa história ter sido o primeiro de uma autora, porque ele é muito bom, muito surpreendente, muito bem escrito, muito amarradinho, ela não deixa a ponta solta, ela fecha todas as questões que vão surgindo no decorrer da história. Então eu já virei muito fã da Ana, eu já era fã da Ana como pessoa, agora sou como autora. Estarei sempre aqui para aplaudir de pé, para incentivar muito essa autora maravilhosa e para divulgar muito o seu trabalho, que é incrível. A pergunta número 8, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Não é bem uma quedinha, mas é que eu me encantei tanto por esse personagem. Na verdade, esse livro é uma autobiografia escrito pelo Alexandre Dumas Filho. Estou falando do livro A Dama das Camélias. E o personagem, na verdade, o próprio Alexandre, né? Mas que ele inseriu um outro nome aqui. Ele criou um personagem, mas para contar a sua própria história de amor. Uma das histórias mais trágicas, mais tristes da literatura clássica. O Armand Duval é um jovem estudante de direito na Paris do século XIX. Ele é um jovem tímido, recatado, ele é tão apaixonado, ele é tão sensível, ele é tão delicado que ele me encantou assim desde o início dessa história até o final. A forma como ele ama, a forma como ele se entrega a esse amor e a forma como ele sofre, como ele não esconde os seus sentimentos, não tinha como eu não me encantar por ele. É o tipo de personagem que faz meu coração assim ficar derretido. Então o Armand Duval, sem dúvida, foi a minha quedinha literária aqui do primeiro semestre. A pergunta número 9, seu personagem favorito mais recente. O meu personagem favorito dessa vez é uma criança. Eu não sou muito de me encantar por crianças nas histórias, porque eu acho que sempre é exageradamente adultizada ali a forma como apresentam essas crianças, ou criança muito mimizenta, muito birrenta, isso já me irrita logo de cara. Mas essa personagem, a Lily, do livro Tempo de Reacender Estrelas, da autora francesa Virginie Grimaldi, essa menina ganhou meu coração desde o início. A Lily tem 12 anos, ela sofre bullying na escola, mas ela consegue lidar com essa situação de uma forma muito madura. Ela não tem muitos amigos, ela tem o único amigo que é o seu ratinho, que ela deu o mesmo nome do pai dela, Matias, e tem também o seu diário, que é onde ela abre o seu coração e é onde a gente vai conhecer tudo que se passa por dentro do coração dessa criança. Ela tem um jeito todo peculiar de demonstrar afeto, de demonstrar amor. Ela não é uma criança expansiva, mas o seu jeitinho peculiar de demonstrar foi o que me ganhou aqui nessa história também. Então não tive dúvidas, assim, ao responder essa pergunta, de que a Lily seria a minha personagem favorita aqui de todos os livros que eu li até o momento. A pergunta número 10, um personagem que te fez chorar no primeiro semestre. Repetindo novamente, A Dama das Camélias. Eu chorei nesse livro porque ele é muito triste, ele é uma história de amor trágica, ele já começa de forma trágica, a gente já sabe que tem uma morte aqui na história, então isso não é um mistério a ser revelado lá no final, por exemplo. A gente começa praticamente do fim da história e o autor vai nos contando o decorrer, o passo a passo, como deu-se tudo, até chegar ao momento dessa morte trágica, desse amor proibido. Ai, gente, não tem como não ficar com o coração despedaçado lendo essa história. Apesar dele ser um clássico, que a maioria das pessoas imagina que tenha uma linguagem mais rebuscada, que seja uma história mais complexa, não, esse livro fluiu muito rápido para mim, eu li super rapidinho, ele é bem fininho também, né? Mas eu li muito rápido, eu me envolvi, eu entrei na história de cabeça, assim, mergulhei, então eu senti todas as emoções aqui transmitidas pelos personagens, então não teve como me segurar. Foi um livro que me tocou muito, eu fiquei bastante emocionada lendo essa história. A pergunta número 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu fiquei pensando muito nessa resposta, porque eu praticamente só li livro que desgraçou minha cabeça esse primeiro semestre, não li nenhum livro fofinho assim, mas assim, nessa categoria de livro que me deixou feliz, me deixou um pouquinho feliz, sim, foi novamente aqui o Tempo de Reacender Estrelas. Apesar de ter uma história bem dramática também, de ter questões familiares bem tristes envolvidas aqui na história, tem momentos de alegria, de felicidade, que dão aquele quentinho no coração. Então, de todos esses que eu li, o que me deixou mais felizinha, pelo menos um pouquinho, foi o livro da Virginie Grimaldi.
A pergunta número 12, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Sem dúvida nenhuma também, o filme O Pior Vizinho do Mundo, ele está disponível na HBO com o Tom Hanks interpretando o papel do Otto. Na verdade, o livro se chama Um Homem Chamado Ove. É o livro do autor sueco Fredrik Backman. Eu não tenho o livro físico, eu li em e-book. Eu amei essa adaptação, ela ficou bastante fiel. O Ove, o Otto aqui no caso no filme, ele é um senhor muito ranzinza, muito mal-humorado, e aqui quando a gente está lendo a história, a gente imagina um senhorzinho muito mais idoso. Na verdade, ele tem, se eu não me engano, 59 anos no livro, mas o autor nos faz imaginar que ele tenha uns 80, 90 anos, pelo tanto que esse personagem é ranzinza. Aqui, assim, a gente vendo o Tom Hanks, a gente percebe que ele não é tão idoso assim, né? Como faz parecer lá no livro. Mas é uma história linda, que me fez rir muito, assim como no livro, me fez chorar muito também, assim como no livro, me emocionei demais assistindo esse filme. Tom Hanks está maravilhoso, o elenco todo tem uma química incrível. Eu amei demais esse livro, ele é maravilhoso, o final é triste, é lindo, é de aquecer o coração, de deixar o coração miudinho, mas quentinho ao mesmo tempo. Então eu indico muito esse filme para vocês. A pergunta número 13, sua resenha favorita desse primeiro semestre. Eu sou bem crítica com as minhas resenhas, eu sempre acho que eu falei muito rápido, ou que eu omiti coisas importantes que eu deveria ter falado, ou que eu falei coisas desnecessárias, não spoiler, né? Mas que eu me alonguei muito ali. Mas uma resenha que me deixou bastante satisfeita agora nesse primeiro semestre foi a resenha do livro O Amor da Minha Vida, da Rose Walsh. Por incrível que pareça, esse livro não teve uma aceitação tão boa, digamos assim. Ele não tem um número tão elevado de visualizações quanto os thrillers, né? Mas isso só significa que o meu público, vocês que me acompanham aqui, a grande maioria tá aqui mesmo por conta dos thrillers, né? Quando eu trago um romancezinho, um livro mais fofinho, muitos nem querem nem saber do que se trata. Mas apesar de que esse livro não é um romancezinho, ele tem uma história de amor, mas é um livro muito dramático, muito tocante. Aqui vai contar a história da Emma. Ela é casada com o Léo, que é o homem da sua vida, o seu grande amor. Só que o Léo vai descobrir lá na frente, depois de vários anos de casamento, que a Emma sempre mentiu para ele, que ela nunca contou a verdade, que ela escondeu, ela omitiu até o seu próprio nome, seu verdadeiro nome. Então a história vai girar em torno do Léo, do marido, tentando descobrir o motivo da sua esposa ter mentido para ele e qual é esse grande segredo que ela escondeu durante toda a sua vida. É um livro muito, muito bom, que mexeu muito comigo, gostei demais dessa história. E gostei bastante da minha resenha também. Então convido vocês que não assistiram, por favorzinho, vamos lá me dar um biscoitinho e assistir a resenha, que ficou muito boa de verdade. A pergunta número 14, tá acabando, viu, gente? O livro mais bonito que você comprou ou ganhou. Eu ganhei esse livro da galera do Clube dos Thrillers no meu aniversário. É o livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Olha que edição mais linda. Essa é a edição da Dark Side. Ela é toda perfeita, toda caprichada, como todos os livros da Dark Side, né? Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda essa fonte. É cada detalhe um mais lindo do que o outro, assim. Tem ilustrações também. Então esse livro com certeza é um dos mais lindos que eu ganhei nesse primeiro semestre. E um dos mais lindos da minha estante também. Ele é maravilhoso, sensacional. Agora, por último, mas não menos importante, a última pergunta: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu quero muito ler, eu já devia ter lido esse livro, já está aqui na minha estante há um bom tempo, desde o meu aniversário também. É o livro da Jennifer Hiller, Nada Fica no Passado. É um thriller psicológico publicado pela Faro. Aqui nós teremos 3 amigos, um deles vai morrer e outro vai ser suspeito da morte, e o terceiro amigo vai investigar toda essa questão ali que foi levantada, essa suspeita do terceiro amigo, né? É meio complicado para explicar, mas eu sei que muitas pessoas que leram gostaram bastante, estão indicando essa história. Então é um livro que eu quero muito ler nos próximos meses. Outro que eu não tenho, mas eu quero muito ler, é o livro A Ilha, do autor Adrian McIntyre, publicado pela editora Record. É o mesmo autor do livro A Corrente. Estão elogiando muito também, eu já falei sobre esse livro no vídeo de novidades, ali de desejados, né? Os thrillers mais desejados por mim no momento. Ele conta a história de uma mulher que ela vai se apaixonar e vai casar com um cara, um médico recém-viúvo. Ele é pai de 2 adolescentes.
A relação dela com os filhos adolescentes está bem complicada, até que eles vão fazer uma viagem juntos na intenção de unir ali, estreitar os laços familiares, e coisas terríveis vão acontecer nessa viagem. Eles vão parar em uma ilha cheia de perigos e vai caber a ela proteger esses adolescentes que eles estão correndo perigo. Eu acho que é uma história bastante eletrizante, do jeitinho que eu gosto. Eu não amei a corrente, eu gostei muito da premissa, mas me desagradou algumas questões lá naquela história, mas eu acredito que eu possa gostar mais agora de A Ilha, então eu tô bastante ansiosa por essa leitura. Então essas foram as minhas respostas aqui da tag 50%. Espero que vocês tenham me acompanhado até aqui no final, que tenham gostado das minhas respostas. Me diz aqui se foi surpresa para vocês os meus livros favoritos do ano, a minha decepção também. Eu sei que se você me acompanha aqui já há algum tempo, é bem provável que não tenha sido nada surpresa, né? Mas eu gosto muito de responder essa tag, eu sempre procuro responder no meio do ano e lá no finalzinho do ano, o começo do ano, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de assistir tags literárias. Não esquece de deixar o seu joinha aqui. E caso não seja inscrito nesse canal, já se inscreve para ficar de olho em todas as atualizações. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!